Agradecemos todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é um tema muito importante que nós vamos perceber. Fala sobre regras de engajamento. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se segue a estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Engajar, na verdade, é regras de se envolver. Como se envolver em determinado evento ou acontecimento ou determinada ação que vai ocorrer. Né? Então, são as regras que fazem parte desses envolvimentos. Antes de falar disso, né, nós temos que falar que dentro do plano da redenção, Deus tem um propósito. E esse propósito ele vai se manifestar. Só que Deus colocou nesse propósito regras, né, de como isso vai ocorrer. E nós vamos entender justamente, né, que cada um de nós, vamos ter que fazer escolhas para atingir o propósito que Deus tem para nós. 1 João 3,8, Jesus fala sobre Satanás, ou o diabo. O diabo significa enganador. Satanás é adversário. A palavra Satanás significa adversário. Então Jesus diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Mas aí vem a pergunta: todos nós praticamos pecado. Mas aqui esse sentido de praticar aqui é que vive na prática, né, de forma, né, perseverante, ou seja, contínua. Né? Porque Deus disse, né, que o pecado leva à morte e que nós temos que ser libertados do pecado. Então nós somos pecadores, mas nós temos que buscar não praticar o pecado. Então Jesus está dizendo aqui que aquele que pratica o pecado de forma, né, como eu poderia dizer, quanto mais, seja de forma persistente, de forma consciente, sem se preocupar com o que está ocorrendo, né? Jesus disse que está vindo, né? Você está vindo sendo guiado pelo diabo. Porque o diabo significa enganador. E ele, ao enganar as pessoas, ele leva as pessoas a praticar o pecado. E diz, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então ele, Satanás próprio, ou o diabo, né, ele também vive na prática do pecado. Então ele quer ensinar os outros, nós, ou nós seres humanos também, a viver dessa forma. Porque ele sabe que isso vai levar ao fim da pessoa. E aí diz que Jesus se manifesta como Filho de Deus, ou seja, aquele que foi enviado para salvar a humanidade, para destruir as obras do diabo. Então, um dos planos de Deus, né, é destruir o plano que Satanás tem de nos envolver no pecado. Então, independente das coisas que nós estamos fazendo, o propósito de Deus vai se cumprir. E aqui diz, Provérbios 19:21 fala que muitos propósitos há no coração do homem. Às vezes, esses propósitos, se estiver sendo guiado por Deus, serão bons propósitos. Mas, se não estão sendo guiados por Deus, quem está guiando é Satanás. Pode ter certeza. E diz aqui, muitos propósitos há no coração do homem, mas, porém, o conselho do Senhor permanecerá. Por isso que eu falei que o propósito de Deus, ele vai ser estabelecido. Então, se o seu propósito, aqueles planos que você tem, eles interferem no propósito original de Deus, pode ter certeza que o de Deus vai permanecer. No final de Deus permanece. Ele é quem vence. Lucas 9:51 dá um exemplo que Jesus já estava próximo, né, dele morrer, e aqui diz que completando-se o dia para a sua assunção ou elevação, ou seja, para que ele fosse exaltado. Como é que Jesus vai ser exaltado? Quando ele morre, vai para o céu e reassume o governo, né? Tanto do céu como da terra. Então, estava próximo de completar esses dias e Jesus manifestou um firme propósito de ir para Jerusalém. A gente pode ver que ao longo da Bíblia, Jesus foi perseguido em vários momentos e ele se afastava, ele, né, não se envolvia, ele desaparecia, porque não era chegado o momento ainda. Então, todas as coisas, né, ocorrem de acordo com os propósitos que Deus tem, pode ter certeza. Não importa o que as pessoas estão fazendo hoje, independente, achando que estão agindo, né, e porque tem poderes nas mãos, mas esses poderes, pode ter certeza que eles vão, independente desses poderes, os propósitos de Deus vão se cumprir. Jó dá uma explicação, nos dá um exemplo aqui, dizendo, Jó 42:2, bem sei que tudo pode. Então Jó chegou à conclusão, depois de sofrer tanto, passar por tanta dificuldade, que Deus podia tudo. E nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que bênção, né? Graças a Deus que o propósito de Deus é para o nosso bem, para a nossa salvação. Isaías 29:15 diz, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito. Senhor, então tem pessoas agindo hoje, né, nos cargos, em poderes, né,
envolvidos em determinadas ações, né, na humanidade, né, que eles tentam esconder os, os propósitos dele em relação a Deus. E fazem suas obras às escuras, né? Ainda diz, quem nos vê, quem nos conhece. Mas Deus vê e Deus conhece tudo. Romanos 8:28 fala, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aqueles que amam a Deus são aqueles que querem seguir o propósito de Deus. Então, essas pessoas que amam a Deus de forma verdadeira, Deus vai fazer com que todas as coisas guiem para o bem dessas pessoas. Por isso que diz aqui, sabemos que todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são esses? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus nos chama quando? Quando ele envia o evangelho, que nós estamos lendo agora, e as pessoas aceitam esse evangelho. E ao aceitar o evangelho, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e essa pessoa decide estar com Deus até o fim. E persevera até o fim. Então, esses foram chamados segundo o propósito de Deus. 1 Timóteo, né? 2 Timóteo, aliás, 1:8-9 diz assim, portanto, não te envergonhes, não devemos nos envergonhar. O testemunho de nosso Senhor Jesus. Nem de mim, Paulo estava falando dele, nem dele, Paulo, que sou prisioneiro. Ele estava na cadeia, mas a questão não é a situação que nós encontramos, e sim com quem nós estamos. Ele tinha certeza que estava com Deus. Antes participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus. Então, às vezes, aceitar o evangelho nos leva a passar por aflições, sim, porque nós vamos ter que seguir, né, da forma que Deus nos orienta. E o inimigo se aproveita e às vezes nos persegue, né, e nos atinge para que a gente não venha, né, venha tentar desanimar. E aí ele diz que Jesus, né, o Deus, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Santo significa separado, ou seja, com uma vocação própria. Não segundo as nossas obras, porque nós somos pecadores, mas segundo o seu próprio propósito. Então, esse propósito de Deus original, que é o plano da redenção, que é salvar a humanidade, ele não vai mudar. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, Deus, antes de começar todas as coisas, Deus já tinha tomado essa decisão de salvar a mim e a você. Mas ele coloca regras, existem regras, nós vamos ver. Vamos ver um exemplo aqui que eu poderia dizer assim, por detrás das cortinas, né? Aqui ocorrem as coisas principais. Né? Aqui conta a história, né, de Daniel. Ele teve uma visão e Deus quis revelar essa visão para ele, só que um príncipe do rei da Pérsia estava atrapalhando. Não, que príncipe é esse? Vamos descobrir daqui a pouco. Então vamos ler aqui Daniel 10, né? Capítulo 10, verso 1, depois verso 4 e 5, verso 7 e 8, verso 11 e 13, porque o texto é muito longo. E então nós vamos resumir um pouco aqui. No verso 1 diz, no terceiro ano do Ciro, rei da Pérsia, foi revelada a palavra a Daniel. Então, aqui significa que Babilônia já tinha caído. E Ciro, né, que era Medo-Pérsia, já estava governando. E foi revelada a palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Então ele chamava Beltesazar, né, porque era dedicado aos deuses, né, mas o nome de fato é Daniel. Né? A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Então Daniel entendeu que o que ele tinha recebido, né, de mensagem era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Então Deus deu essa capacidade para ele entender. E ele passou por dificuldades, se for ler, né? Ele ficou sem comer algumas semanas, né? Ele teve crises, né? E diz que no dia 24 do primeiro mês ele estava à borda do grande rio Hidekel, né? E teve uma visão. Levantei meus olhos e olhei, e um homem vestido de linho, com seus lombos cingidos com ouro fino e orfaz. Então ele teve uma visão de um homem vestido de linho, né? E esse homem se revela para ele, né? Diz, só eu, Daniel, tive aquela visão. Daniel fala que somente quando ele teve essa visão, só ele teve. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Então, a manifestação foi tão poderosa que as pessoas conseguiram perceber que estava acontecendo alguma coisa. Ele diz, fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Então, quando ele tem a visão, você perde a força. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, e eu não tive força alguma. Você perde as forças. No verso 11, né, continuando, diz, e me disse, então o anjo se revelou para ele, se disse o quê? Daniel, homem muito amado.
Então, olha, receber uma mensagem dessa, né? Maravilhosa. Entende as palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Então, era um mensageiro de Deus. Então, anjo significa mensageiro. E falando ele comigo essa palavra, levantei-me tremendo. Então ele disse o quê? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, então quando a gente quer compreender a verdade, e nós estamos humildes na presença de Deus, né? O que diz aqui? São ouvidas as tuas palavras, nossas orações são ouvidas. E eu vim por causa das tuas palavras. Então tem coisas que Deus faz com a nossa colaboração, com a nossa perseverança, com a nossa decisão. Como Daniel fez aqui, resolveu orar. E ele diz que veio por causa das palavras de Daniel, da oração de Daniel. Mas ele diz aqui, mas o príncipe significa a palavra sar, sar significa príncipe, governante, líder, chefe, cabeça. Então o cabeça, o chefe, né, do reino da Pérsia, me resistiu 21 dias. Como é que será isso? Porque o Ciro era que o rei. Então Deus revela que o verdadeiro rei, o verdadeiro príncipe, o verdadeiro chefe, o verdadeiro líder, cabeça, era alguém mais. E não era uma pessoa humana. E diz que esse poder resistiu 21 dias, né? E eis que Miguel, então Deus, né? Miguel, a palavra Micael, quem é como Deus? Aquele que é como Deus. Quem é que é como Deus? Jesus. O nome de Jesus, antes de se tornar humano, é justamente Miguel, aquele que é como Deus. Miguel, né, que é Jesus, um dos primeiros príncipes, na original a palavra primeiros príncipes, primeiros chefes, primeiro cabeça, na verdade é Pai, Filho e Espírito Santo. Veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então Jesus teve que vir pessoalmente enfrentar Satanás, que era o príncipe, né, do reino da Pérsia, que estava por detrás do governo, né, e do que estava acontecendo. Jesus teve que vir pessoalmente, né, e enfrentar Satanás para poder, né, que a mensagem, né, fosse dada, né, para Daniel e ele entendesse. Então, na nossa vida, pode ter certeza, acontecem coisas que a gente não percebe, né, por detrás das cortinas, que está havendo uma guerra espiritual que nós nem percebemos. Então, a Bíblia diz e revela que esse poder, esse príncipe, né, o rei da Pérsia, a Bíblia chama ele de dragão, no livro do Apocalipse. E Apocalipse 13, de 1 a 3, fala: Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui, né, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres, 10 diademas ou coroas. Né? E sobre suas cabeças, um nome de blasfêmia. Significa que esse poder aqui ele é contra Deus. Porque eles blasfemar é falar contra Deus. E diz que a besta que vira é semelhante ao leopardo. Então, esse leopardo, se você ver, está lá em Daniel, né? No livro de Daniel, fala sobre esse leopardo, que na verdade representa a Grécia. E seus pés, como de um urso, que representa o quê? O povo da Média Pérsia. E a boca, como de leão, que representa o quê? A Babilônia. Então, esse animal, essa besta, é uma mistura de vários povos, várias nações e vários sistemas religiosos. E diz que uma das suas cabeças foi ferida de morte. Então, é um poder, né? Faz parte dessas cabeças, né? Aqui eram 7 cabeças. Foi ferida de morte, a sua chaga mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então, a besta, né? Enganou as pessoas, né? E fez as pessoas, né? Praticar, né? Coisas, né? Que são erradas. E aí diz que essa cabeça, né? Que foi ferida de morte, ia ser curada. E aí nós vamos perceber como isso ocorreu, de fato histórico, né? O Apocalipse 12, de 1 a 4, diz assim, de forma resumida, conta, né, o grande conflito que está havendo, né, desde que ocorreu no céu até chegar a nós, seres humanos. Vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Então, alguns falam aqui que é o cristianismo, né? E que Deus, né, fez esse milagre aqui para poder ser as pessoas, né, entender melhor. E aqui diz que essa mulher que estava vestida de sol, que tinha lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, alguns falam que é Maria, né? Mas a gente vai ver que não é Maria aqui, porque ocorreu coisas com essa mulher que não ocorreu com Maria. E a mulher estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de luz. Então Deus está dizendo que a igreja estava com ânsias de parto. E viu um outro sinal no céu. E que sinal é esse? Um grande dragão vermelho. Essa questão da cor aqui é importante. Né?
Tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 o quê? Diademas. Um diadema, né? É como se fosse coroa. E a cauda, né, desse dragão, nós já vamos dizer quem é esse dragão, é o próprio Satanás, né? Então, a cauda dele, ou seja, ele tinha poder, levou para si, após si, a terça parte das estrelas do céu. Então, essas estrelas são o quê? Anjos. Então, estrelas pode ser chamado de anjos. E cauda, né, e dragão, né, nós já sabemos que é Satanás. E aqui diz que ele levou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, quando desse a luz, matasse o filho. Então, Satanás estava planejando destruir Jesus antes dele levar essa mensagem para mim e para você. E aqui diz, Apocalipse 12, 7 a 9, quem é o dragão, o que ocorreu? Houve o quê? Uma batalha no céu. Que batalha é essa? É a batalha só de conversa, de argumentação? A Bíblia diz que não. É batalha entre dois exércitos reais. Dois exércitos reais. Por isso eles consomem, né? Esses exércitos consomem, eles lutam entre si de forma, por dizer que de forma física. Como isso ocorre, nós não sabemos. E foi precipitado quem? O grande dragão. Quem é esse dragão? A Bíblia diz aqui que é a antiga serpente. Ó, então está relembrando lá de Éden. Que se chama o quê? Diabo, ou seja, enganador, e Satanás, adversário. Ele engana o mundo todo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui ele diz, mas rapaz, Deus vai jogar esse pessoal justamente aqui na terra. Nós vamos entender daqui a pouco que não foi isso que Deus que fez isso. Quem permitiu que o Satanás viesse aqui para a terra foi Adão. Adão e Eva, quando eles pecaram. Então nós vamos ver aqui um resumo dos 4 animais para a gente entender mais a questão do leopardo, né? A questão do urso, né? E a questão do leão, né? Então a Bíblia lá fala em Daniel 7:4, o Daniel 2:38 fala, né, que um leão com asas representa o povo babilônico, que ia governar do ano 605 a 539. Isso já ocorreu. Depois viria, né, depois desse era o Babilônia, viria um outro poder que era um urso com chifres na boca, né? E eles tinham chifres na boca, e esses chifres representavam povos, né? Então, Daniel 7, 5, 2, 39 representa o urso aqui, que é a Medapés, que agora nós estamos vendo ver que as coisas estão mudando, né? Outros poderes estão tentando, né, controlar esse sistema. Daniel 7, 6, 2, 39 fala de um leopardo, né, com asas. E isso foi muito importante, né, para poder vencer, né, o povo. E aqui a Bíblia nos mostra, né, o panorama, né, que depois do Império Grego tinha 4 cabeças, né, e chifres. Esses 4 cabeças eram os 4 generais, né, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles, depois que Alexandre o Grande morre, eles começaram a brigar entre si, depois dividiram o reino. Deus disse que nessa divisão do reino ia surgir um outro poder. E viria de onde? Descendente, né, do Império Romano. Descendente do Império Grego, na verdade, do povo grego, que deu origem ao Império Romano. Daniel 7, de 7 a 9, 2, 40 e 41, Deus fala que esse animal, né, terrível e espantoso, representa o que? Roma, que governou do ano 168 até 476. Bastante tempo, né? E o Império Romano, ele não foi destruído, ele se dividiu. A Bíblia diz que descendente desse Império Romano ia surgir um chifre pequeno, né? E esse chifre pequeno, ele tinha uma característica interessante. A Bíblia vai já mostrar que característica é essa. Daniel 7 diz que esse chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Verso 21, Daniel 7, 21. Já em Apocalipse 13, fala da besta, né? E que essa besta ia fazer guerra aos santos e vencê-los. E ia dar poder sobre toda a língua, povo e nação. Então, o homem viu o chifre pequeno, na verdade, no Apocalipse é o quê? A besta. E nós estamos falando sobre a besta. E aí diz também que esse homem viu, no verso 7, que é o chifre pequeno, ia proferir palavras contra o Altíssimo. Ia destruir os santos do Altíssimo e ia cuidar de mudar os tempos e as leis. Então ia fazer o quê? Falar contra Deus, blasfemar. Ia destruir os santos, fazer perseguições religiosas, né? E matar os santos. E ia cuidar de mudar os tempos e a lei. Então, a questão de tempo, nós estamos vendo que o calendário que nós hoje vivemos, que é o calendário gregoriano, foi estabelecido pelo Papa Gregório. E o calendário anterior é o calendário juliano, estabelecido por quem? Pelo Júlio César, que se achava também Deus. E Deus falou que esse X pequeno
ia perseguir o povo de Deus por um tempo, e metade de um tempo. Já em Apocalipse 13, verso 5, diz que esse besta, ou chifre pequeno, Daniel 7, ia proferir palavras, coisas e blasfêmias, ia ter poder para agir durante 42 meses. Então, 42 meses é o quê? É justamente equivalente, né? 3 anos, né? Equivalente, você pega aqui 3 anos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo é 3 anos e meio, né? Vezes, né? Um ano com 360 dias, que na época de Daniel, o ano tinha 360 dias. Então, dá o quê? 42, né? Meses vezes 30 dá 1.260 meses aí, ó. Então, esses 1.200, né? 42 mil são 1.260 anos. Ia ocorrer, né? De perseguição religiosa. E nós sabemos que ocorreu o quê? Nas Inquisições. Mas a Bíblia depois diz ainda mais que esse poder, que na verdade é o poder papal, que começou a governar depois que o Império Romano começou a se dividir, né? Então ele começou a governar cerca do ano 538. Esse seria o quê? O chifre pequeno de Daniel 7, ou a besta do Apocalipse 13, a besta que sobe do mar. Mas diz que ele é uma das cabeças dessa besta, né? Que é o do poder papal, ia ser ferido de morte, mas não ia morrer, ia ser restaurado. Isso aconteceu quando? Quando o imperador Napoleão, que era maçom, grau 33, enviou, né, 3 maçons, né, Garibaldi, Cavour e Massini, ó, eles aí, para prender o Papa Pio VI. Isso ocorreu, né, em 1798. Então, se você contar ano 538, né, mais 1.260 anos, vai dar justamente o quê? Esse 1798. Então, a profecia, meus irmãos, ela se cumpre na história. E mais interessante, sabe o quê? Que esses homens aqui, Garibaldi, Cavour, Massini, Napoleão, talvez nem tivesse, né, lendo a Bíblia e entendendo que eles estavam cumprindo as profecias, imagina. Só que eles estavam cumprindo as profecias não do lado de Deus, não cumprindo o propósito de Deus, mas cumprindo o propósito de quem? Do inimigo. Eles estavam lutando, né, com o poder papal, para tentar destruir o poder papal ou colocar ele sob controle, né? Como nós vimos que o poder papal não foi destruído, então eles passaram a controlar o poder papal. E aqui diz, né? A fonte aqui desse site, né? Diz que a Aliança Anticatólica deu um golpe final sobre a autoridade do Papa. O Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons, que é Massini, Garibaldi e Cavour, depois de uma longa política militar. Então nós podemos dizer que essas guerras envolvem sociedades secretas. Então, as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, Europa, a Rússia, todos esses acontecimentos, as sociedades secretas estão por detrás fazendo os movimentos. Mas esses movimentos, né, no final, vão cumprir o propósito de quem? De Deus. E qual é o propósito de Deus? Salvar aqueles que vão aceitar a salvação. E nem todos vão aceitar a salvação. Mas Deus fala, né, na profecia de Apocalipse 13, que a chaga ou a ferida ia ser restaurada. E você vê que foi restaurada mesmo, cumprindo a profecia. Então, ocorreram, depois, né, da deposição do Papa Pio VI, 2 guerras mundiais. E a gente pensa que essas guerras, né, não tem nada a ver com profecia, mas elas ocorreram, sabe para quê? Vamos já ver daqui a pouco. Então, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, né? Houve a Tríplice Aliança, né, de 1882, ó, da Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entendente, né, em 1907, né, França, Inglaterra e Rússia. Depois dessa guerra, morreram mais ou menos 10 milhões de mortos. Assinaram o Tratado de Versalhes, em 1919. Os Estados Unidos se torna a nação mais poderosa durante a Primeira Guerra Mundial, porque os outros estavam brigando, só eles não estavam brigando. Houve a desintegração dos impérios otomanos e austro-húngaro e a criação da Liga das Nações. Foi suficiente? Não. A profecia não tinha se cumprido. O poder papal não tinha sido restaurado na Primeira Guerra Mundial. Então, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. 1939, 1945. E quem eram os eixos? Alemanha, Itália e Japão. E a aliança França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Quais foram as consequências? Surgiu a bomba atômica Little Boy, né, em Hiroshima, em 1945, Enola Gay.
a bomba atômica Fat Man em Nagasaki, em 1945. Houve o declínio das potências europeias, né? A Europa começou, né, a perder poder. Criaram-se a ONU, já como prenúncio do governo mundial. E aí os Estados Unidos começou a fazer parte da ONU. Na Liga das Nações, os Estados Unidos não quis fazer parte. E os Estados Unidos e a União Soviética tornam-se o quê? Potências. E passou a ocorrer o quê? A Guerra Fria. Surgiu a doutrina de Truman, em 1947, Plano Marshall, em 1948, para tentar restaurar, né, recuperar, né, os países. Né. A OTAN surge em 1949, fizeram um pacto chamado de Varsóvia e depois surgiram, né, os organismos internacionais. Né. Depois criou-se também o Estado, né, de Israel. Tudo isso, né, no meio disso, ocorre o principal ação do cumprimento da profecia entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? Benito Mussolini, que criou o fascismo, né? E as pessoas acreditam que o fascismo é de direita, nunca foi de direita. Benito Mussolini veio da esquerda e ele disse que morreu na esquerda. Eu tenho um documento dele falando que é o fascismo, e ele disse que morre, né, na esquerda. Ele não se tornou de direita, alguns dizem que é de direita, ele disse que não. E eu tenho um documento original. Eu consegui uma cópia. E esse Benito Mussolini, né, juntou-se com Adolf Hitler, que criou o nazismo, né? E ele, no meio dessas guerras, o que é que ele fez? Ele criou o Estado do Vaticano, no ano 1929. Assinou o chamado Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929. E 11 de fevereiro de 2013 foi a data que Bento XVI saiu, né? Deixou o poder. Interessante, né? E 11 de fevereiro de 29, né, ele restaurou o poder temporal do Papa, e qual recebeu domínio, foi criado o que? Estado do Vaticano. Com o Papa Pio XI. E cumpre a profecia que a chaga ia ser restaurada. Mas começou a ser restaurada naquela época. Ela só vai ser restaurada completamente quando o poder papal atingir novamente o poder que Satanás tinha dado para o poder papal. Aí ele tinha dado, a Bíblia diz que sim. Em Apocalipse 13 diz que essa besta, né, que sobe do mar, que é o poder papal, alguém tinha dado poder para ele. Vamos ler aqui? Quem é que tinha dado para ele? Aqui, ó. 13, verso 2. A besta que vi, que era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a boca como de um leão. E quem tinha dado poder para o poder papal? Que é a besta, né? E que tem essa cabeça ferida de morte. É essa besta. Né? Essa cabeça ferida de morte é o poder papal dessa besta. E quem tinha dado poder? Aqui diz que é o dragão. Ou seja, Satanás deu poder, trono e grande poderio. É por isso que na época das perseguições religiosas, os papas nomeavam os reis. Então, eles ainda não restauraram esse poder, ainda, mas vão restaurar, porque já estão os próprios Papa Francisco e outros fazem encíclicas, né, dizendo que tem que criar um governo mundial, uma autoridade política mundial, que tenha poder político e também poder religioso. Quem é que vai ser esse? Que vai ter esse poder? Poder papal novamente. E cumprirá a profecia que Deus falou. E vai existir um governo, né, mundial, está lá em Apocalipse 17, né, que vai ter 10 reis junto com a besta, ou seja, junto com o poder papal. No final da história da humanidade, o poder final vai ser esse. E só resta acontecer isso. Está próximo de acontecer. Mas nós podemos ver que esses poderes, eles são grandes. Esses poderes, eles fazem muitas coisas e nós, às vezes, se sentimos fracos, né? As coisas acontecendo, a gente é quase que atropelado, né? A gente se sente incapaz, né? Mas a Bíblia diz que os propósitos de Deus no final é que vão permanecer. Nós não lemos? Né? O homem faz planos, né? Mas o conselho do Senhor permanecerá. Isso que eu li a questão de propósito. Né? Satanás também, né, quis atingir Jó. Aqui o exemplo de Jó, nós vamos ver. Destruir Jó. Deus, né, fez, né, organizou as coisas para que Jó não fosse destruído. De modo que a vida de Jó servisse para nós como uma advertência e exemplo. Jó de 1 a 5 diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ele era um homem íntegro, a Bíblia diz. Íntegro lá fala inteiro, completo, reto. Né? Ou seja, não se desviava. Temente a Deus, e ele fazia o quê? Desviava-se do mal. Ele não buscava praticar o pecado.
Ele buscava o quê? Desviar-se do mal. Então, diz que nasceram, né, 7 filhos e 3 filhas. Lá diz também que ele tinha animais, era rico, né? A riqueza em si não é um mal. Agora, o amor à riqueza é um mal. E ele e os seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. Então, se envolvia em festas, né? Mandava convidar suas 3 irmãs a comer e beber com eles. E Jó tinha uma sabedoria espiritual, e o que é que ele fazia? E decorrido o turno de dias dos seus banquetes, o que é que Jó fazia? Enviava Jó e os santificava, né? O que santificava? Separar. Pegar esses meninos aqui e vou fazer uma dedicação para Deus. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Então nós, como pais, temos que estar sempre orando por nossos filhos, mesmo que eles possam estar fazendo coisas erradas ou aparentemente erradas, dedicando eles a Deus, assim como nós. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então eles faziam o quê? Isso continuamente. Por isso que Deus falou: ele é um homem íntegro e reto. Não que ele não tinha pecado, mas sim que ele estava sempre buscando a Deus. Mas diz que nessa época, interessante, Adão e Eva, quando eles pecam, caem em pecado, eles passam o governo da terra, sabe para quem? Passa o governo da terra para Satanás. Satanás passou a ser o governante da terra. É por isso que aqui diz que num dia, né, em que os filhos de Deus foram para o céu, vieram se apresentar perante o Senhor, quem que veio também? Satanás. Ele representava o quê? A humanidade na época de Jó. E o livro de Jó provavelmente foi o primeiro livro escrito por Moisés, né? Ou seja, naquela época de Moisés, quem estava governando a terra era Satanás. E Satanás vinha, né, representando a humanidade. Ó. Então o Senhor, Yahvé, disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear. No original a palavra é chute. Eu fui investigar. Chute não é rodear. Chute é ir, andar, vagar. Não tem nada no original. A palavra rodear não tem. Então, devagar sobre a terra e de ir de um lado para outro sobre a terra. Não fala sobre rodear. E passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Por que ele pergunta isso aí? Porque quem representava a humanidade? Satanás, infelizmente, né? Imagina, que a pessoa que nos odeia é quem nos representa. Hoje também, né? Tem pessoas, né? Que tem se ater, né? Com poderes, né? Que as pessoas odeiam essas pessoas. E mesmo assim ele tem que recorrer a essas pessoas que os odeiam. Olha que Satanás é um exemplo. E diz que Satanás, né, diz, porque Deus falou, porque ninguém há na terra semelhante a ele, a Jó. Deus não mente, né? Era um homem íntegro, reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, né? E disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Então Satanás sabe a verdade mais do que nós. Porventura tu não cercaste de sebe, ou seja, não cercar o que? Proteger. E ele fazia uma cerca, uma proteção ao redor de quem? De Jó. A ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Então, às vezes nós estamos acontecendo algumas coisas ruins conosco, mesmo assim, Deus está nos cercando, está nos protegendo. Porque senão Satanás nos destruiria. A obra das suas mãos abençoadas, do seu gado tem aumentado na terra. Mas ele falou: estende a tua mão, toca ele em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Então Deus permitiu aqui, né? Disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Por que Deus falou isso? Na verdade, não era só Jó que estava na mão de Satanás, não. Toda a humanidade. Por quê? Porque o governante era de Satanás naquela época. Então, alguns falam: mas que Deus permitiu. Não, né? Deus não permitiu, não. Deus não escolheu que Satanás governasse a terra, não. Deus deu o governo da terra para Adão. Não foi para Satanás. Adão passou para Satanás. Aí sim, Deus falou: ó, Jó está na mão, está nas tuas mãos. O Jó está nas tuas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão. Então Deus limitou o poder de Satanás para não destruir Jó, mesmo sabendo que Satanás era o governante. Então Deus faz isso conosco. Nós não somos destruídos em determinados momentos, porque Deus está nos protegendo. A mim e a você. Mesmo que a gente não perceba. E Satanás saiu da presença do Senhor. Né? Interessante, né? Então nós temos um príncipe, que é o quê? Um governante deste mundo. Apesar que ele é temporário. A Bíblia diz que é temporário.
E diz aqui, João 12, 31, 33, Jesus fala disso. Ó. Agora é o juízo deste mundo. E agora será expulso o príncipe. A palavra príncipe aqui é Arcon. Arcon significa o quê? Governante, comandante, chefe, líder. Então Jesus sabia, mesmo quando ele se tornou humano, ele sabia que quem estava governando a terra, quem era? Satanás. Mas ele diz, Satanás vai ser expulso uma hora. E eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando Jesus falou, quando eu morrer e for levantado, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando que morte é a vida e morrer. Então Jesus veio para destruir as obras de quem? De Satanás. Qual é a principal obra de Satanás? Ele era o governante da terra. Então Jesus veio tomar de volta o governo da terra. Que bênção, que glória. Obrigado, Senhor, por essa decisão. João 14,30 diz Jesus, não falarei muito convosco, porque se aproxima o quê? O príncipe Arcon deste mundo, comandante deste mundo, e nada tem em mim. Então Jesus nunca teve acordo com Satanás. Deus não tem acordo com o mal. Alguns pessoas, não, é Deus sem ele dá face. Não, Deus não dá face para o inimigo, não. Quando Jesus fala que a gente tem que dar face, é para os nossos irmãos, ou para aqueles que podem ser nossos irmãos. Né? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, as pessoas que às vezes nos atingem podem se tornar nossos irmãos. Assim como Paulo, né, que era Saulo, ele participou da morte de Estevão, mas depois ele se converteu. E um dia Paulo vai se encontrar com Estevão na eternidade. Então, às vezes, um inimigo aparente pode ser amigo. Então, Jesus diz, dê a face. Porque, às vezes, ao dar a face, você vai ajudar aquela pessoa a entender que você não é inimigo dela. E ela pode se tornar seu amigo. Nesse sentido. Mas nem sempre é mesmo aqueles que você dá a face, ele vai aceitar, não. Às vezes, você vai dar a face e ele vai tentar destruir. Então, aí, esses aí, Deus fala, ó, enquanto puder ter paz com todos, tenhamos, mas nem sempre não poder ter paz com todos. Deus não tem paz com Satanás. Deus não está em paz com Satanás. Né? A gente não pode se enganar nesse aspecto. Deus está em guerra contra Satanás. Jesus está em guerra contra Satanás. Lucas 4, 5, 8 diz, o diabo veio tentar Jesus, né? Levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Interessante como é que Satanás fez isso, né? Eu nunca sempre me lembro, né? Qual é o modelo da Terra? Qual é a verdadeira forma? Um globo ou é um plano? Pode ser um globo na parte de baixo, né? Uma parte onde nós moramos, plano, pode ser. E tem uma abóbada, também pode ser. Qual é o problema? Isso aí, esse modelo aí, nós não podemos dizer que não é possível. Mas de qualquer maneira, diz que Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. Não sei como. Numa forma de um globo é mais difícil. E se for a Terra, né, uma face plana, onde nós habitamos, talvez seja mais fácil. Mas não quer dizer, aqui não revela qual é a forma. O que revela que Satanás disse para Jesus o quê? Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória. Por que Satanás falou essas palavras? Ele mesmo explica. Porque a mim me foi entregue. Quem foi que entregou? Adão. Falei? E dou a quem quero. Então Satanás continua sendo governante da terra? Ainda continua. Por isso nós estamos nessa bagunça generalizada na terra. Porque ele tem prazer nessa bagunça. E se você tenta lutar contra essa bagunça, ele vai lutar contra você. E as pessoas que aceitam essa bagunça, ele dá poder às pessoas para fazer cada vez mais bagunça. Portanto, ele diz, se tu me adorares, tudo será teu. Então, parte dessas confusão que tem na terra, as injustiças, né? Que já praticamente não há justiça. Os sistemas judiciais do mundo não funcionam mais. Porque Satanás não quer que isso funcione. Porque as pessoas que adoram ele dá poder para as pessoas estarem nesses postos. Para causar mais ainda injustiça. Jesus respondeu, vai-te para trás de mim, Satanás, adversário. Né? Porque está escrito, adorarás a Senhor teu Deus, só a Ele, e só a Ele servirá. Então a gente não pode, né, fazer negociação com Satanás. Só que a gente vai apanhar, vai, e muito. Vai sofrer, e muito. Porque ele é o governante. A maior parte das coisas vão dar errada para a gente, com certeza. Já não estão dando errado na sua vida.
Mas não se preocupe, eu disse que nós devemos participar do quê? Das aflições do evangelho. Importa a gente pregar o evangelho e viver de forma digna perante Deus. João 16, 7 a 11 diz: Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então Jesus falou que antes de morrer isso. E quando eu for, vou enviar o Consolador. Quem é? O Espírito Santo. Então, até esse momento ainda, Satanás também ainda está o quê? Governando a terra. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, Jesus fala. Do pecado, porque você não crê em mim. Se a gente crê em Jesus, a gente vai confessar o nosso pecado, vai aceitar ele como Salvador e nossos pecados vão ser perdoados. Da justiça, porque eu vou para o Pai, porque ele sempre foi Deus. Então ele tornou-se humano, mas ele volta para o Pai, porque ele sempre foi Deus. Esse é justo. E ele diz mais o quê? Do juízo. Né? Do juízo por quê? Porque já o príncipe desse mundo está julgado. Julgado é condenado. Satanás estava condenado. Jesus estava dizendo isso. E quando Jesus morre na cruz e diz, está consumado, Jesus concretizou esse julgamento, essa condenação de Satanás. Então, a partir daquele momento que Jesus morre na cruz, Satanás ficou perante o universo o caráter verdadeiro dele. E é por isso que Jesus diz aqui, né? Depois vamos ver, né? Em Mateus, né? Jesus fala algo interessante. Vamos ver agora 2 Coríntios 4,4, diz assim, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o que é a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, voltando àquela passagem que eu vou mostrar para vocês aqui, por isso que Jesus, né, quando morre, Jesus ressuscita e volta. Jesus diz algo interessantíssimo aqui. Está lá em Mateus. Jesus foi para o céu, voltou, encontrou com os discípulos e disse essa frase. Chegando Jesus, falou dizendo que é-me dado todo o poder onde no céu e na terra. Ah, porque Jesus disse isso, porque ele foi lá para o céu e reivindicou o governo da terra, que estava sob o governo de quem? De Satanás. A partir desse momento que Jesus reivindica isso e volta do céu, ele passa a ser um representante da humanidade, o verdadeiro governante da terra, o segundo Adão. Graças a Deus. Né? É por isso que ele diz, agora faça o quê? Discípulos de todas as nações. Discípulo é o quê? Pessoas que aprendem de Jesus. Batiza essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para receber poder para vencer o mal. E que ensina essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus nos ensina. Está onde? Na Bíblia. E esse que votou, estarei convosco todos os dias até o fim. Amém? Então, Jesus agora nos diz que ele é o vencedor. Satanás está o quê? Condenado. Um dia Jesus vai reivindicar a terra para sempre. Ainda reivindicou? Não. Na segunda vinda, Jesus vai fazer isso. Vai tomar o governo de Satanás. E a Bíblia diz que vai ter aqui uma batalha. Satanás não vai querer dar o governo. Ele vai ter a batalha do Armagedon. Está na Bíblia. Isso é outra história. Vamos continuar. Marcos 6, de 4 a 6 diz, e Jesus diz, não há profeta sem honra senão na sua pátria. Então, o profeta na sua própria pátria é complicado. Na sua própria casa, às vezes é difícil. As pessoas não querem aceitar. Entre os seus parentes e na sua casa. Às vezes é difícil. As pessoas não querem ouvir o evangelho dentro de casa. Não se preocupe, faça a sua parte onde Deus te chamar. E não podia ali fazer nenhuma obra maravilhosa, Jesus. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo as mãos. Então Jesus também teve dificuldades. Né? Não é só a gente que tem. E estava admirado da incredulidade. Por que Jesus não fez isso? Porque tem limites e regras. Deus não força a pessoa a aceitar o evangelho. Deus não força você a aceitar a salvação. Por isso que aqui eu estou aqui pregando o evangelho para você compreender e, quem sabe, tomar sua decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E você não aceitou até agora. Você ainda está duvidando de Jesus. Duvidando que nós estamos em guerra, né? E a gente está sendo atacado todo o tempo e não percebe que nós estamos em guerra, né? Por isso que dá tudo errado, né? Ou dá tudo certo para alguns que são maus, pessoas cruéis, né? Pessoas que vivem dando golpe e elas estão ricas, né? Estão se dando bem, porque o Deus desse mundo é ele, Satanás, e ele quer que essas pessoas vivem assim, até essas pessoas também serem destruídas de repente. E percorreu as aldeias vizinhas e ensinava as pessoas. Salmo 78, 38 a 40 diz assim, que nosso Deus é misericordioso
E ele perdoa a nossa iniquidade. E não os destruiu antes, muitas vezes desviou deles o seu furor. Então Deus tem misericórdia de mim e de você. Nós não fomos consumidos. Deus não permitiu que Satanás nos destruísse, né? Deus não desperta a sua ira, porque se lembrou de que eram carne e vento que passa e não volta. Então Deus sabe que nós somos fracos e frágeis. Por isso muitas pessoas, aparentemente também ruins, Deus está dando oportunidade para elas, né? Seguir outro rumo. Apesar que algumas delas não vão aceitar. Vão querer continuar naquele caminho. Sim. Assim como Satanás continua no caminho dele, um dia vai ser julgado. Assim como Satanás foi julgado e condenado. Quantas vezes o provocaram a Deus no deserto, Deus falando aqui, e o entristeceram na solidão. Então Deus fica triste. Deus é todo poderoso, mas ele tem regras para com ele mesmo. Ele tem limites para com ele mesmo. Ele não decidiu que não vai forçar ninguém para o céu, não vai forçar ninguém a aceitar ele, nem o amor dele. Essa é a regra. É a decisão que ele tomou. Sendo todo poderoso, ele pode escolher. Escolheu que a forma de governo dele é essa. E diz aqui que as pessoas voltaram atrás e tentaram a Deus, limitando o santo de Israel. Então, quando Deus, né, permite que a gente faça escolha, ele está impondo a si próprio um limite. Não que ele tenha limite. Não confunda, né? Ele está limitando a si próprio. Porque ele tem princípios. Ele tem regras que ele estabeleceu. Mas se você abusar também desses limites, uma hora Deus vai agir. Assim como Deus agiu também no céu. A Bíblia diz, né, que Satanás abusou em um determinado momento desses limites e houve o quê? Guerra no céu. Está lá em Apocalipse 12, né? Apocalipse 12, né? De 7 a 9, né? Se você quiser ler. Né? Apocalipse 12, 7 a 9. E vamos continuar aqui, diz aqui que Deus tem um propósito para tudo que está ocorrendo, tem. No final, Deus quer salvar quem Ele puder. A mim e a você. Espero que nós façamos parte desse grupo. Atos 17, 26, 27 diz que de um só sangue. Sangue de quem? De Adão. E Eva também vem de Adão. Fez toda a geração dos homens. Então, não há raças. Raças. Existe uma raça qual? Humana. De todas as cores, de todas as formas de olho, né? De toda forma de cabelo. É só uma raça. Qual? Humana. Para habitar sobre toda a face da terra. Então, essa história de cota, essa história de inventando de cota, né, para tentar classificar essas pessoas, isso aí não tem razão nenhuma. Nós somos um só povo, uma só raça. Para habitar sobre toda a face da terra. Todos nós devíamos seguir as mesmas regras, temos as mesmas oportunidades. Ah, não, mas alguns não tiveram oportunidade de ser, mas todo mundo nasce em alguma crise, porque Satanás cria crise para todos. Determinando os tempos. Então, Deus colocou a gente para habitar sobre a face da terra. Você está no lugar onde você está, Deus planejou, permitiu que você estivesse aí. Não que Deus não tomou essa decisão por você, nem por seus pais, mas em meio às escolhas dos seus pais, dos seus ancestrais, Deus, né, sabe que você vai habitar em determinado lugar. E ele determina os tempos já dantes ordenados. Então, a gente sai daqui, vai para outro lugar, ou seja, acontece crises, problemas pessoais, e Deus está guiando tudo. Não que ele está escolhendo por mim ou por você, nem por Satanás. Satanás está fazendo a escolha dele, tentando prejudicar, destruir a gente, mas no meio de todas essas escolhas, Deus escolhe o quê? Que nós façamos o quê? O conheçamos. Então, Deus colocou a gente para habitar sobre a face da terra, ó, determinando os tempos já dantes ordenados, o limite da nossa habitação. Para que Deus permite isso? Para que buscassem a Ele. Então, no meio de todas as crises que acontecerem na sua vida, o propósito final é que Deus, você conheça Deus. E se porventura, tateando, ou seja, mesmo sem ver, pudesse encontrar Deus, que bênção. Espero que você tenha encontrado a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque se Ele estivesse longe, Satanás já tinha destruído a mim e a você. E Marcos 9, 25 e 28 e 29 diz assim: Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu um espírito imundo. Então, Satanás, às vezes, controla as pessoas a ponto de botar demônios para ocupar as pessoas, a mente das pessoas. E Satanás disse aqui, ó, ele
tem esse poder, né, se as pessoas aceitam, né, de controlar as pessoas. E Jesus estava num momento que a pessoa estava possuída. E o espírito, né, era mudo e surdo. E Jesus chegou para ele: sai dele, não entre mais. Oh, glória. Você pode pedir a Jesus libertação? Pode. Ele vai fazer. Isso faz parte do propósito de Deus, te libertar. E quando entrou na casa, os discípulos perguntaram a Jesus, né? Por que nós não podemos expulsar esse espírito? Tem espíritos que são poderosos. E a gente ora e não estão nem aí para a nossa oração. E Jesus diz: esta caixa não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Em algumas passagens diz só oração. Outras não falam de jejum. O importante é que você tem que orar e buscar a Deus em oração. Somente Deus consegue, né, vencer os inimigos. E aí, eu vou trazer uma passagem interessante aqui no livro Testemunho para a Igreja. O homem caído é um legítimo prisioneiro de Satanás. Por que é legítimo prisioneiro? Desde que Adão caiu, nós somos prisioneiros de Satanás. Toda a raça humana. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. E por isso que nós não fomos totalmente destruídos ainda. Porque Deus limita ainda. Apesar que Satanás ainda está governando a terra, infelizmente. Esse anda de um lado para outro, para cima e para baixo da terra, Satanás. Não está desatento nem por um instante. Você está dormindo, ele está planejando algo para te prejudicar. Temendo perder uma oportunidade de destruir as pessoas. O plano é destruir as pessoas. O importante é que o povo de Deus compreenda isso. Então é importante que você compreenda isso. Está acontecendo. A fim de escapar dos ardis de Satanás. Ardis é armadilhas. Satanás está preparando seus enganos para que numa última campanha contra o povo de Deus eles não percebam que é ele. Então ele às vezes vem com as histórias, né, para enganar, para a pessoa pensar que ele não está envolvido naquilo, mas preste atenção que ele sempre está envolvido. Enquanto algumas pessoas iludidas advogam a ideia de que Satanás não existe, aí se você acha que Satanás não existe, a sua situação é mais difícil ainda. Você vai apanhar sem nem entender o que está acontecendo. Eles a está levando cativas e atuando grandemente por meio dela. Aí ele passa a controlar essas pessoas. Melhor que o povo de Deus, Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele quando fazem de Cristo a sua força. Quando é que a gente faz de Cristo a nossa força? Nós oramos. Quando roga humildemente ao poderoso vencedor que o auxilie. É por isso que a gente tem que orar sempre, com todo o tempo. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com isso repelir a Satanás e todo o seu exército. Que bênção, né? Vem fazer parte do exército de Jesus, do exército de oração. Satanás é astuto demais para apresentar aberta e ousadamente contra suas tentações. Ó. Pois as pessoas estão entorpecidas, a energia dos cristãos seriam despertadas. Né? Se ele se apresentasse como ele é, os cristãos iam lutar mais contra ele. Ele haveria de apoiar-se no forte e poderoso libertador, que é Jesus. Aproxima-se Satanás de que forma? Sorrateiramente. E atua de maneira disfarçada. Por meio de quem? Daquelas pessoas que desobedecem a Deus. Então, Satanás usa as pessoas que não obedecem a Deus para tentar você. Aí você vê as tentações acontecendo aí, em todo canto. Dentro e fora da igreja. Mas você não pode desanimar nem desistir por isso, não. Porque Deus deu uma promessa para mim e para você. Ó. Vamos ler aqui a última passagem, Isaías 49, 24 e 25. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso? Quem é esse poderoso aqui? Satanás. E quem é a presa? Eu e você, a humanidade. Ou escapariam os legalmente presos? Quem são os legalmente presos? A raça humana. Mas assim diz o Senhor, nosso Deus, Yahvé. O certo que os presos, né, a raça humana, vão ser tiradas do poderoso. Oh, que bênção. A presa do tirano vai escapar. Então, nós temos que escapar de Satanás. Porque Deus diz que eu contenderei com os que contendem contigo. Satanás. Jesus, nosso Deus, vai lutar para me salvar e salvar você. E diz, os teus filhos eu resgatarei. Remir é resgatar. Você aceita ser resgatado por Jesus? Eu já aceitei. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem aqui. Porque Deus já está no processo de me resgatar das mãos de Satanás. A luta é todo dia, mas nós vamos vencer. Em nome dele, de Jesus Cristo. Eu já desejo a ti o quê? Um bom fim de semana. Já desejo a ti aqui um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.
Amém.